Bem-vindos ao nosso YouTube, com Falando Nisso de hoje. E a pergunta de Bianca Valverde. Professor, o que um analisando deve fazer ao se perceber apaixonado por seu psicanalista? É uma pergunta que segue aqui uma pequena tradição que vai entrando no nosso Falando Nisso, de questões assim íntimas da prática clínica, né? De fato isso acontece, eu já mencionei que quando isso se dá, muitas vezes se passa um período bastante doloroso, um período difícil, em que a vinda, a análise é ela mesma um sacrifício, mas por outro lado um sacrifício meio irresistível. Muito frequentemente se produzem efeitos assim de ambivalência, né, que é uma forma de amor que se inverte rapidamente em ódio, ou que se inverte rapidamente em ciúmes, ou que se inverte rapidamente numa quantidade de afetos indiscerníveis. Portanto, é algo que a gente poderia dizer assim, é desagradável, mas por outro lado, quando a gente consegue atravessar isso, quando a gente consegue tirar disso o que há de repetição, o que há de demanda inconsciente, o que há de sintoma, o que há de identificação, o que há de idealização. Ou seja, veja a quantidade de temas que a gente tem quando o amor passa, né, da sua forma branda, né, da sua forma mais comum na situação de transferência, para essa intensificação que é o apaixonamento, ou que é o amor, como dizia o Freud, um amor com tonalidade erótica. Ele diz, essa então é uma face de resistência assumida pela transferência. Então aí, em vez de querer continuar a minha análise, eu quero trocá-la por outra coisa, né? Eu quero me envolver com o analista, ou com o analisante, eu quero fazer alguma outra coisa, né? O Freud tinha uma recomendação muito certeira em relação a isso, né? De que isso devia ser atravessado, que isso é parte do tratamento, isso não é motivo por si só para que a gente interrompa o trabalho. Mas, então, a sua pergunta, né? O que o analisando deve fazer ao se perceber apaixonado pelo seu analista? Deve dizer isso, né? Deve dizer isso no seu tempo, com as suas palavras, é algo difícil, mas ao dizer vão se descobrir muitas coisas. Vão se descobrir coisas quanto a inibições, por exemplo. Geralmente a pessoa não diz isso logo, ela luta contra isso, ela não descobre isso muito rápido, ela não aceita isso muito bem, ela teme o que pode ser a reação do psicanalista diante disso, ela se envergonha, porque algo da sua fantasia tá posta ali. Então é uma situação muito delicada, uma situação muito sensível, mas não obstante muito produtiva, porque se trata de fazer essa demanda, né, que define o amor como Lacan, né, dizia, como dar o que não se tem a quem não o quer, quem não o é, né? Essa formulação, ela define muito bem o caráter produtivo e transformativo do amor, né? Dar o que não se tem, né? Quando a gente ama, a gente oferece. E para o psicanalista e para a psicanálise, isso é uma ocasião muito vívida para pedir o quê? Né? O que a gente espera de nossos analisantes? Palavras. A gente espera que eles progridam na relação analítica, na relação com o seu desejo, na relação com o inconsciente. Esse dizer, ele não é um dito que se conclui numa única enunciação. Ele é algo que vai assumindo, né, uma função, inicialmente naquele momento, mas que depois permanece residualmente ao longo do tratamento e, em geral, o final do tratamento, ele produz um ganho qualitativo, um ganho de intensificação para a potência amorosa desse paciente que às vezes a gente não encontra em outros. Então é como se aquele sacrifício, se é como aquela tempestade, se é como aquele momento tão difícil, uma vez atravessado, vai tornar ambos mais fortes e interessantes do ponto de vista da relação com o desejo. Desejo de analista, desejo do psicanalizante. Para abordar melhor essa temática, eu recomendo você os trabalhos do Freud sobre a técnica psicanalítica, os trabalhos entre 1911 e 1913. Recordar, repetir, elaborar, observações sobre o início do tratamento, observações sobre o início do tratamento 2 e o pequeno, mas essencial texto sobre a dinâmica da transferência. Quem quiser vir para o Falando Nisso e para o canal YouTube, basta clicar aqui no Aqueronta Movebo.